Religião no Brasil: dominação, medo e controle social. Religião no Brasil sempre foi apresentada como algo sagrado, né? Intocável, acima de qualquer crítica. Mas hoje eu não quero falar de fé individual, não quero falar do que a pessoa acredita dentro do coração dela. Hoje eu quero falar de religião como estrutura de poder, como ferramenta histórica de dominação, de medo e de controle social. Porque uma coisa é fé, outra coisa é o uso da fé, né? E confundir essas duas coisas é exatamente o que mantém muita gente presa até hoje. Desde o início da formação do Brasil, religião nunca foi neutra. Ela nunca esteve só preocupada com espiritualidade. Quando os portugueses chegaram aqui, a cruz veio junto com a espada. A Bíblia veio junto com o canhão. E isso não é metáfora. A religião foi usada para justificar a invasão, massacre e exploração. Os povos indígenas foram chamados de pagãos, selvagens, sem alma, não porque realmente fossem, mas porque isso permitia dominá-los sem culpa. Converter virou sinônimo de controlar, catequizar virou sinônimo de apagar a identidade. Depois, com a escravidão africana, o processo se repete. As religiões africanas foram demonizadas. Os orixás viraram demônios. Os rituais viraram feitiçaria. Mas por quê? Porque um povo que mantém sua espiritualidade é um povo que mantém sua identidade, né? E identidade gera resistência, não o medo. Então o medo foi plantado, o medo do inferno, medo do castigo eterno, medo do pecado, medo do diabo. O medo simplesmente funcionou melhor do que a força física. A religião no Brasil ensinou por séculos que quem manda e quem obedece. Ela ensinou que o pobre deve aceitar, que o escravizado deve se submeter, que o sofrimento é a prova de fé, que, que a recompensa vem só depois da morte. Isso não é acaso, isso é engenharia social. Agora presta atenção nisso. Religião não foi usada apenas para controlar corpos, ela foi usada para controlar pensamento. Questionar virou pecado, dúvida virou fraqueza espiritual, crítica virou coisa do demônio. E quando uma sociedade é ensinada a não questionar, ela se torna fácil de governar. Com o passar do tempo, o Brasil muda, mas a lógica continua. A religião deixa de ser só católica, mas o mecanismo permanece o mesmo. O discurso muda de roupa, mas a função continua. Controlar comportamento, regular moral, definir quem é do bem e quem é do mal. O medo continua sendo o principal instrumento, né? Medo de perder bênção, medo de ser castigado, medo de estar fora da vontade de Deus, medo do inferno moderno. Agora, que agora pode ser pobreza, doença ou fracasso, né? Esse inferno moderno, né? Pode ser isso tudo. É outro ponto muito importante. A religião no Brasil também sempre teve relação direta com o poder político.
ela legitima autoridades, ela orienta votos, ela define quem pode falar e quem deve se calar. Quando religião e política se misturam sem limite, quem perde é o povo, porque a fé vira instrumento de manipulação coletiva. Agora vamos falar de algo delicado, mas necessário. A religião no Brasil também ajudou a manter machismo, homofobia, intolerância religiosa, perseguição cultural. Tudo isso sempre foi justificado como vontade divina. Mas vontade divina para quem? Repara como o medo funciona aqui, né? Como o medo trabalha nas pessoas. A pessoa não obedece porque concorda, ela obedece porque tem medo. Medo de errar, medo de ser excluída, medo de ser condenada espiritualmente. Isso não é espiritualidade livre, isso é controle emocional. E aqui vem uma verdade difícil, né? Quando a religião precisa do medo para funcionar, ela já perdeu sua essência espiritual, porque espiritualidade verdadeira liberta, não aprisiona. Isso não significa que toda religião seja ruim. Significa que toda religião pode ser usada como ferramenta de poder. E no Brasil, historicamente, a religião foi usada como forma de poder. A religião católica. Outro ponto que quase ninguém discute, a religião ajudou a criar a ideia de culpa permanente, culpa por desejar, culpa por questionar, culpa por existir fora da norma. Uma pessoa culpada é mais fácil de controlar do que uma pessoa consciente, né? Então o cristianismo culpa tudo que você pensa, que você fala, enfim, aquela culpa de tudo existe nessa religião, né? Cristianismo, catolicismo. Agora pensa comigo, quantas decisões na sua vida foram tomadas por medo espiritual e não por convicção real? Quantas escolhas foram evitadas por medo do castigo, medo de castigo, e não por ética verdadeira? Isso é controle social funcionando. E por que esse debate gera tanto desconforto? Porque mexe com estruturas profundas, né? Porque questionar o uso da religião é questionar quem sempre teve poder. Mas aqui é importante deixar o claro. Criticar o uso da religião não é atacar a fé do povo, é separar espiritualidade de manipulação, é desenvolver autonomia ao indivíduo. O Brasil precisa amadurecer espiritualmente. E amadurecer não é abandonar a fé, é sair do medo, é sair da obediência cega, é sair da culpa imposta. Uma fé madura não precisa de ameaça, não precisa de terror espiritual, não precisa de controle. Ela se sustenta em consciência, em responsabilidade, em escolha, né? Enquanto a religião continuar sendo usada como ferramenta de dominação, o Brasil continuará repetindo ciclos de medo, de submissão e intolerância. Mas quando as pessoas começarem a questionar o controle, quer dizer, quando as pessoas começarem a questionar, o controle enfraquece. E talvez seja porque isso que questionar sempre foi tratado como pecado, né? Perguntar era pecado. Religião no Brasil não é só história do passado, é estrutura viva no presente. E entender isso é o primeiro passo para não ser controlado por aquilo que deveria servir apenas como caminho espiritual. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva
e comente o que achou aí embaixo.